Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 6 horas. As notícias com Miguel Gato. E começamos com o debate presidencial de ontem à noite entre Catarina Martins e Jorge Pinto. Em cima da mesa vários temas, o voto útil, mas também a Europa. E é por aí que começamos. O candidato apoiado pelo LIVRE acusa Catarina Martins de querer sair da União Europeia. Eu sei que Catarina Martins, há uns anos, numa moção que era a primeira subscritora dentro do Bloco de Esquerda, dizia, e deixe-me confirmar para não citar erradamente, que era um projeto condenado. Eu espero bem que o projeto europeu não seja um projeto condenado, porque nós precisamos muito dele no momento em que, de um lado, Donald Trump, do outro lado, Vladimir Putin, tentam definir aquilo que é o futuro da Europa e, sobretudo, tentam acabar por dentro e por fora com este projeto europeu, que, repito, no qual nós devemos estar, porque precisamos dele e precisamos de liderar. Portugal deveria liderar esse esforço dentro do projeto europeu. Ora, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins, responde a esta acusação de Jorge Pinto, rejeita que exista unidade dentro do Bloco Europeu, mas garante que é contra a saída de Portugal da União Europeia. Eu acho que o projeto europeu vai sendo desenhado com vozes divergentes. A unidade europeia não existe, ou seja, não é uma coisa garantida, não existe, é uma disputa política, como todas, e democrática. E eu acredito que Portugal deve participar dessa construção, ou seja, nós não somos espectadores da União Europeia, somos construtores da União Europeia, e sou crítica de momentos em que, infelizmente, a população europeia não teve nem o debate, nem a decisão que devia ter sobre passos europeus que houve noutros países. Neste debate, os dois candidatos à presidência da República rejeitam desistir da corrida a Belém em prol de uma única candidatura à esquerda, a de António José Seguro, que tem apelado ao voto útil para afastar a direita da presidência da República. Esse é um argumento que não convence Catarina Martins. Há muitas vezes o discurso de que escolhermos o mal menor trava o mal maior. E a escolha do mal menor só tem feito com que o mal maior cresça. Porquê? Porque não aparece ninguém com coragem de dizer às pessoas: é verdade que isto não está bem. É verdade que nós temos uma crise do regime democrático, mas não é uma crise que seja o ódio a resolver, porque é uma crise do acesso à habitação, é uma crise do acesso à saúde, é uma crise do custo de vida. E é preciso fazer essa afirmação. E se nós desistirmos nestas eleições de fazer essa afirmação e de combater por esse reinventar do país que dê esperança às pessoas, então nós podemos chamar de esquerda, mas não é esquerda de certeza. Também o candidato Jorge Pinto rejeita um cenário de eventual desistência e reforça a ideia de que é importante um Presidente da República de esquerda para fazer o contraponto ao atual governo de direita. Eu durmo descansado quando a minha consciência me deixa dormir descansado. E a minha consciência diz-me neste momento que aquilo que estou a fazer é ao serviço do país. Que os temas que estou a pôr em cima da mesa e felizmente a conseguir marcar a agenda é ao serviço do país. E é isso que vou continuar a fazer. Eu quero é que quem passa à segunda volta esteja também ele com a consciência descansada de que fará um bom serviço aos portugueses. E repito, os pontos como a defesa da Constituição vão estar em cima da mesa. A ameaça de uma golpada, de uma revisão constitucional drástica apenas à direita e à extrema-direita, sem que isso tenha passado pelo voto dos portugueses, é uma ameaça real. Os destaques do debate para as presidenciais entre Jorge Pinto e Catarina Martins. Para hoje o duelo final está marcado para as 9 da noite na TVI, junta Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. É o último debate antes da primeira volta das presidenciais. E também o também candidato presidente à presidência da República, André Ventura, revela uma conversa que teve com Luís Montenegro. O primeiro-ministro terá culpado António Costa por atrair imigrantes do Indostão de forma propositada. Num jantar com jovens no Porto, o candidato a Belém, apoiado pelo Chega, diz que vai guardar na memória essa conversa. Nunca me vou esquecer disto que foi dito pelo Primeiro-Ministro, por este Primeiro-Ministro, num dos dias em que falámos. Foi que o António Costa não quis só mais imigração. Ele quis esta imigração que estamos a ter. Esta imigração oriunda destes países que estamos a ter. E, sobretudo, da zona do Indostão. E de acordo com o candidato André Ventura, a razão de António Costa para atrair imigrantes do subcontinente asiático terá sido o facto de o PS querer mais votos, ou seja, terá sido uma estratégia deliberada para mais votos na esquerda, é o que diz o candidato André Ventura. O que aconteceu é que nós deixámos entrar toda a gente sem qualquer critério e não foi um erro. Foi o Partido Socialista que quis que fosse assim. Isto é estratégico e político.
quanto menos ou quanto mais pessoas vierem e acharem que têm algum direito sobre quem está, isto é votos na esquerda e é votos no Partido Socialista. Isto não foi feito por acaso. Declarações de ontem à noite de André Ventura, mais uma campanha antes numa ação de pré-campanha para as presidenciais. A Polícia Judiciária, o INEM e o Instituto Português do Sangue e de Transplantação assinam hoje um protocolo de cooperação no domínio do transporte aéreo de órgãos e de equipas médicas de colheita. Com a assinatura do documento, a PJ passa a disponibilizar às aeronaves do INEM a infraestrutura aeronáutica a quando da realização do transporte de órgãos. Compromete-se ainda, em caso de absoluta necessidade, de agilizar uma equipa com adequada formação para as operações de transporte de órgãos ou equipas médicas de colheita, sempre que o INEM não o possa assegurar. Com a assinatura deste acordo, espera-se que a cooperação possa ajudar a salvar vidas ou contribuir para melhorar a vida dos doentes. A cerimónia vai ser presidida pelas ministras da Justiça e também pela Ministra da Saúde. Na atualidade internacional, o Presidente da Ucrânia garante que teve uma interação construtiva na reunião que teve ontem com os representantes norte-americanos na Flórida. Na rede social X, Volodymyr Zelensky lamenta os sinais negativos vindos de Moscovo durante as negociações de paz, mas explica que estão a ser feitos trabalhos para o fim da guerra e sobre as garantias de segurança e também sobre a reconstrução do país com os aliados europeus e também com os norte-americanos. O mesmo repto foi lançado por Steve Witkoff, que afirmou ontem ter tido conversações positivas com representantes ucranianos e europeus para pôr fim à guerra na Ucrânia. O enviado de Donald Trump diz que essas conversas alinham uma abordagem estratégica comum entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa de terminar com as mortes no terreno. Já a Rússia nega que no domingo tivessem existido discussões trilaterais a envolver os Estados Unidos e a Ucrânia, depois de Volodymyr Zelensky ter afirmado no sábado que Washington havia proposto a ideia de discussões a 3 este fim de semana. No desporto, o Futebol Clube do Porto joga hoje com o Alverca para o campeonato, jogo a contar para a jornada 15 da Liga Portuguesa. Em conferência de imprensa ontem, de antevisão ao jogo, Francesco Farioli destaca a qualidade ofensiva do adversário. Vamos ouvir essas declarações de Francesco Farioli aos jornalistas. É uma equipa que, ao analisá-los e vendo algumas estatísticas, percebemos que têm coisas interessantes que precisam de estar na nossa mente de forma bastante clara. São a segunda equipa com a melhor qualidade de golos esperados, quando rematam têm muito boas oportunidades. É também uma equipa muito física, estão no top 3 em termos de duelos ganhos, quer no solo, quer nos lança-aéreos. Francesco Farioli na antevisão do jogo com o Alverca. O jogo está marcado para hoje às 6h45. Dia de jogo também para o Benfica, defronta o Famalicão. José Mourinho volta a não fazer conferência de imprensa, falou apenas à televisão do clube para dizer que o trabalho que tem feito no Benfica está a dar frutos e que os bons resultados estão aí como prova. O que eu repito aos jogadores é que os bons resultados têm chegado como consequência de muito trabalho, de muita concentração, não por obra do acaso. E se nós entramos num jogo, como por exemplo com a equipa com o Famalicão, a pensar que só o bom momento nos vai levar à vitória, erramos. José Mourinho, em declarações à ABTV, o Benfica-Famalicão está marcado para as 8h45 e o jogo dos Encarnados e também dos Dragões são os dois para ouvir aqui na Rádio Observador com relato e análise. A esta hora ainda outras notícias que marcam a atualidade. Em Espanha, o Partido Popular venceu as eleições deste domingo na região de Extremadura, enquanto os socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez tiveram o pior resultado de sempre nesta região autónoma. O PP reuniu cerca de 43% dos votos, mais do que toda a esquerda unida. O PSOE não foi além dos 25% e o Vox obteve o melhor resultado na região, com quase 17%. O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio diz esperar anunciar em janeiro
janeiro o início da segunda fase do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, após negociações no fim de semana entre países mediadores do conflito. O governante assinala ainda que os contactos continuam, referindo-se à reunião realizada no sábado entre os países mediadores Egito, Catar, Estados Unidos e Turquia, em Miami, na Flórida. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que Donald Trump não tem nada a ver com a remoção de ficheiros relacionados com o caso de Jeffrey Epstein. Pelo menos 16 ficheiros desapareceram no sábado do portal do Departamento de Justiça, onde estão os documentos relacionados com Jeffrey Epstein, incluindo uma fotografia do atual presidente dos Estados Unidos. E vai ser o início de semana de Natal com chuva e aguaceiros, um pouco por todo o país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A precipitação para na quarta-feira e a partir do dia 24 há uma descida generalizada das temperaturas.